Boa noite, gente. Vamos só esperar o pessoal chegar, só mais 5 minutos, 3 minutinhos já, a gente já começa, tá bom?
Vamos lá. Bora, já deu. Bora, gente. Marcelão não veio. Não, tem o Denis também, né? Mas acho que o pessoal não aparece, não. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai entrar no processo de gestão de risco. Deixa eu perguntar para vocês, já tiveram gestão de risco na faculdade? Sei que vocês têm um módulo disso. Vocês já tiveram? Pode escrever lá no chat, lá, gente. Sim, não, talvez, quem sabe. Tainá, pode abrir o áudio se quiser. Tainá, só abrir o áudio, tá? Então vamos lá. O William falou que não lembra, a Maria falou que acha que não. Então, eu vou dar uma introduçãozinha para vocês, tá? Fechou, Tainá? Eu vou dar uma introduçãozinha para vocês, tá? Sobre a gestão de risco, né? Vamos ver um pouquinho aí. Deixa eu soltar o slide para vocês. Vamos lá. Não é possível criar um negócio que não tenha risco. Se não tentar, você criará um negócio que não faz dinheiro, né? A gente tem aqui do Thomas Borton é a frase que ele coloca sobre gestão de risco, né? E aí a gente tem um contexto para isso, né? Que é a parte de estratégia, né? Do grego stratégos, né? Arte, habilidade psicológicas e comportamentais dos generais comandarem seus exércitos. Em 450 a.C., passou a significar habilidade gerencial, tais como administração, liderança, poder, oratória, entre outros. A partir de 330 a.C., a palavra já se referia à habilidade de empregar forças para subpujar o oponente. Eu volto com vocês de novo. Peraí, eu tenho mais um itemzinho. Isso aqui é legal, depois a gente volta. Vamos lá. Sun Tzu, né, a arte da guerra, aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não ficará em perigo diante de centenas de batalhas. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes vence, às vezes perde. Aquele que não conhece a si mesmo, invariavelmente perde todas as batalhas. Volto para vocês. Vamos lá. Alguém já leu aí A Arte da Guerra, gente? Roberta, sim. Só Livro Roberta? chato. Não é não, Maria, para. Não é chato. É chatão, professor. A Roberta colocou primeiro semestre. Patrícia falou sim, é Fomos legal. obrigados. Ó, a Patrícia colocou lá no chat e falou que é legal, tá? Eu não gostei, não. É isso mesmo, Patrícia. Bastante coisa interessante. Quando a gente fala tem um contexto, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, né? A gente tem que analisar e ver muitas coisas, né? A Maria falou aí que o livro era chato, né? Mas tem uns negócios legais, Maria, nele. E aí, por exemplo, tem uma parte da arte da guerra, né? Que vocês sabem que o Sun Tzu foi o conselheiro do imperador, né? Da China. E aí, numa das partes do livro, tem um filme também, Maria, para quem não gosta o filme é mais dinâmico, tá? Da arte da guerra. E aí tem um contexto que ele fala, né? Que vocês lembram disso, que ele vai treinar, que o imperador fala para ele se ele quer treinar os guerreiros dele, né? Primeiro ele tem que treinar as concubinas dele, né? As concubinas são as mulheres do imperador. O imperador fala que se na realidade ele tornar as concubinas guerreiras,
né, ele treinaria o exército dele. Vocês lembram dessa parte aí, gente? Alguém lembra disso? É a arte da guerra mesmo, Roberto. A Maria colocou sim, a Patrícia sim. Vixe, Maria, eu ia falar que tira o pescoço de uma, dessa concubina dele preferida. É, isso aí, Paty. Né? Que ele chega e fala assim, olha, você... Né, ele pede, na realidade, várias vezes para as concubinas que elas treinassem, né? E as concubinas dão risada, fala, pô, a gente é mulher, né? A gente não vai ser guerreira, né? Até elas fazem aqueles, elas fazem os movimentos, tal, aprendem, né? Assim, algumas coisas, mas assim não dão bola, dão risadas ou, né? Aí o Sun Tzu fala, ó, o que eu vou pensar, né? O que eu vou fazer, né? Para que elas treinem, né? Não vai dar certo isso, né? Ele pensa, né? Quando eu aceitei, foi um risco, né? Que eu corri, né? Porque o nome dele ia ser jogado, como diz os árabes, no lixo, né? Então ele pensa, e aí ele tem uma sacada, né? Qual é a sacada? Normalmente elas seguiam a concubina mais velha, né? A mulher mais velha do imperador. Então a mulher mais velha que comandava basicamente o harém do imperador. E aí nessa pegada ele na realidade fala, olha, se vocês não treinarem eu vou cortar a cabeça de vocês. E aí a mais velha, né, a concubina mais velha, ela acaba fazendo a cabeça das outras, não treinar nada, não vai fazer nada, a gente é a mulher do imperador, você acha que vai fazer alguma coisa com a gente? E aí o que ele faz? Ele decepa a cabeça da concubina mais velha, que comanda todo o harém. Né? E aí eu tenho duas pegadas para vocês nisso. E eu quero saber qual é a pegada, por que ele fez isso, gente. Eu quero saber de vocês. Por que ele fez isso? Respeito? Tá, Patrícia colocou respeito. O que mais, gente? Pode falar quem quiser, tá? E aí, gente, bora? Por que ele fez isso? Desculpa, professor, cortou aí o que você falou, a sua pergunta. Então, vamos lá. Na realidade, Sun Tzu, quando ele estava lá com o imperador, ele acaba na realidade conversando com o imperador, né? E o imperador fala assim, olha, se você, né, se você conseguir dominar, né, ensinar as minhas concubinas a serem guerreiras, eu vou dar, né, os meus guerreiros para você treinar, né? E aí o que acontece, né? As concubinas acabam se fechando, né? E falando, olha, não vamos, tal, não vamos. A mais velha que comanda, né? A concubina mais velha que comandava elas. E aí ele pensou e ele viu o seguinte, olha, se eu cortar a cabeça, né, de uma delas, né, vai acontecer algumas coisas. Então ele cortou a cabeça da concubina mais velha.
E eu quero saber por que você acha, eu quero saber, pergunto para vocês, por que vocês acham que ele fez isso com a concubina mais velha? Olha, eu sinceramente eu não sei. E eu não lembro mais, porque como eu li esse livro forçada e como eu disse, eu não gostei. Então, não lembro, eu não sei te dizer. Alguém tem uma noção, gente? Eu acho que nesse trecho aí, ele fala sobre cortar a influência do que vai contra o que o imperador queria. Eles tinham o intuito de cortar quem influenciava os outros aí contra. Vamos lá. Na realidade, assim, eu tenho vários... Estou tentando achar aqui para vocês essa cena, mas eu acho que eu não vou conseguir achar. Eu tenho vários... Peraí, deixa eu só colocar aqui. Rapidinho. Rapidinho, deixa eu ver, acho que é essa daqui. Eu acho que seja essa, vamos dar uma olhada. Deixa eu espelhar para vocês e a gente trabalha em cima disso. A imagem não está muito boa, não, mas... O governante do estado chinês de Wu agonizava diante de uma ameaça iminente. Um vizinho hostil estava pronto para invadir o estado. Desesperado para defender o seu reino, He-Lu convoca uma das maiores mentes militares da história, Sun Tzu. Sun Tzu é significativo porque tem uma filosofia holística coesa sobre como abordar a estratégia. Se você ouvir Sun Tzu, se seguir os princípios dele, você será vitorioso. Se você ignorá-lo, é por sua conta e risco, porque com certeza você vai perder. Sun Tzu garantiu ao rei He-Lu que podia treinar o exército de Wu, que está em menor número, para superar e derrotar a força invasora. O rei He-Lu fez uma pergunta a Sun Tzu. Desafiou Sun Tzu de uma maneira que foi meio jocosa. Ele disse: você afirma que pode transformar qualquer um em soldado? Pode transformar as mulheres do palácio, aquelas concubinas mimadas e moles, numa força militar? E Sun Tzu respondeu: é claro que sim. Ele simplesmente mostrou às mulheres quais eram as manobras mais importantes. Escolheu as 2 concubinas mais antigas para servir como líderes de pelotão. E as encarregou de supervisionar a disciplina em suas unidades. Mas quando Sun Tzu ordenou que o exercício começasse, as mulheres simplesmente começaram a rir. Então Sun Tzu disse: está certo. Talvez a minha instrução não tenha sido clara. Agora vou repetir as minhas instruções usando uma linguagem simples. Ele disse às concubinas que quando os tambores soassem, elas deveriam se reunir como soldados, com lanças e espadas e ficar em formação. E na segunda vez, o que aconteceu? Elas riram de novo. Sun Tzu disse que se as ordens não eram claras, era culpa do general que os soldados não obedeciam. Mas se as ordens fossem claras e elas haviam sido claras, era culpa dos oficiais subordinados se as ordens não eram obedecidas. Só havia uma maneira de Sun Tzu convencer as concubinas de que realmente falava sério. Para Sun Tzu, a guerra era uma questão de vida ou morte. Esse é o princípio básico de seus ensinamentos.
E uma vez que fosse compreendido, todos, do líder até cada um dos soldados, estaria motivado para vencer. Sun Tzu nomeou 2 novos oficiais. As mulheres, então, seguiram as suas ordens sem hesitação. E a grande lição aprendida nesse incidente e uma realização trágica para o rei Helu é que até mesmo em um estado como Wu, que é relativamente fraco em termos numéricos, se comparado ao seu vizinho Shu, pode, apesar de tudo, produzir uma força militar disciplinada e eficaz, mas só se levar os ensinamentos de Sun Tzu ao pé da letra e implementá-los entre os militares. Embora as mulheres jamais fossem para um campo de batalha, Sun Tzu conseguiu o seu intento. O rei Helu indicou Sun Tzu como comandante do exército Wu. Sun Tzu então deveria cumprir a sua promessa e treinar uma força de 30.000 homens para lutar contra um exército 10 vezes maior. As estratégias e táticas que ele usou nesse confronto tornaram-se... Vamos lá. Só para colocar para vocês. A Roberta falou que a internet dela estava cortando. Só da Roberta estava cortando, gente? Ou de alguém mais estava? Ninguém responde, eu acho que só da Roberta. Vamos lá. Então, né, o que acontece nesse processo, né, do Sun Tzu? Né, ele temos aí vários contextos aí, né? Espera um pouquinho, estou lendo aqui o pessoal está escrevendo. Né, então, o pessoal, a Roberta tinha colocado lá no começo, né, respeito também, Roberta. Né, alguém tinha colocado ali, cadê? A Patrícia colocou. Né, cadê a Patrícia? Não, a própria Roberta. Na minha terra diz que uma fruta podre estraga as outras. Também, Roberta. Né? E tem um ditadinho, né, que também fala o seguinte, né? Se você cortar a cabeça da cobra, ela não vai te picar. Né? Então, qual foi bem esse contexto? Né? Qual foi aí o contexto primário? Né? O Sun Tzu, na realidade, ele vê ali vários contextos, né? Então, primeiro é o medo, né? Então, a pessoa, na realidade, né, as concubinas, fazem muito pelo medo, né? Vamos lá. Fazem muito pelo medo, tá? E aí, o que temos aí nesse processo, né? O medo, na realidade, acaba fazendo com que elas, né, façam as atividades que ele pediu. Né? Então, esse é o primeiro contexto. O segundo, né, que você precisa, na realidade, colocar aí um processo de ordem. Né? Então, eu preciso dar aí na realidade, um comando de ordem. E se as pessoas não seguem esse comando, eu preciso dar algo onde elas se baseiem para seguir. Né? Então, o que ele faz? Ele acaba matando uma das concubinas para que as outras tenham esse processo como uma perda grande, né? E tenham respeito por ele, e tenham medo dele, né? Para que isso ocorra. Né? Então, ele acaba fazendo com que as concubinas seguissem as suas ordens. Né? E aí acaba transformando elas em guerreiras. Né? Então, isso é muito, muito importante aí. Tá? Então, assim, né, do processo, dentro do processo empresarial, né, às vezes você precisa cortar uma cabeça para que as outras tomem ciência do que está acontecendo e de quem manda. Né? E aí as pessoas começam a se orientar e começam a atuar corretamente.
infelizmente, o mundo empresarial, né, e como o mundo da guerra, funciona bem parecido, né? Então, numa empresa, muitas das vezes, tá, você precisa, na realidade, impor algumas coisas, né? Então, por exemplo, um trabalho de vocês, e aí eu gostaria de saber de vocês dentro disso. No trabalho de vocês, tem algum colaborador que o chefe ou o patrão acaba colocando, né, falando, né, para fazer alguma coisa, essa pessoa acaba levando com a barriga e não fazendo? Tem alguma coisa parecida no trabalho de vocês, gente? Direto, né, professor? É o que mais tem. Então, Maria, mas o que acontece na tua empresa? O líder acaba relevando e não faz nada? Não, relevar não dá para relevar, né? Mas só que fica aquela coisa que é chato você pedir para fazer duas vezes a mesma coisa, né? Ou ficar cobrando fulano, ó, fez, mas não fez direito, ou tem que fazer de novo. Mas sempre tem, sempre tem. Com equipe grande ou equipe pequena. Robertinha, e na sua empresa, Roberto, onde você trabalha, acontece alguma coisa parecida? Às vezes, mas isso era quando a gente tinha o pessoal mais jovem. Hoje em dia a gente tem uma equipe boa. A maioria das coisas hoje, não só na empresa onde eu trabalho, né? Acredito que em todas, dá para resolver conversando, né? Contando com colaboração, com consciência. Eu acho que esse negócio de pegar no pé de alguém para ela fazer a obrigação dela é uma coisa assim que, meu, é muito da pessoa isso. Acho que a empresa que tem que decidir se ela concorda ou não, se ela aceita esse tipo de perfil para fazer trabalho, para contratar, como é que ela pode conseguir diagnosticar isso na hora que está fazendo um recrutamento. Quando a gente tem, na realidade, alguns, como diz a própria Roberta, né, algumas frutas podres no cesto, infelizmente temos que cortá-las, né, ou jogá-las fora, porque e contaminam mesmo, gente, isso é verdade, né? A gente vê assim, uma vez fala, pô, mas ele não faz nada, né? Não trabalha, só fica lá levando as coisas na brincadeira, e a gente só trabalha e não dá nada e não acontece nada com ele. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou trabalhar por quê? Né? E isso acaba ocorrendo com várias pessoas, né? Eu estou generalizando assim, né, no contexto geral, mas acaba ocorrendo com várias pessoas e elas acabam se contaminando por causa de uma, né? Infelizmente, o ambiente se contamina, né? Vamos voltar lá no slide. A gente falando do Sun Tzu, né? Lembrando para vocês, né, tenho aqui os ideogramas chineses aí, tá? Risco, né, em chinês, é composto por dois símbolos. O da direita representa o perigo, né, e o da esquerda a oportunidade, né? Então, perigo e oportunidade. Então, o risco ele tem esses dois contrapontos, né? Então, isso no ideograma chinês, né? Na escrita chinesa. Vamos lá. Eu tenho também, né? Dentro, só falando um pouquinho, né? Para a gente dar um foco em governança, né? Alinhamento estratégico, entrega de valor, gestão de risco, gestão de recursos, avaliação de desempenho, né? A governança ou o processo de governança, ele envolve todos esses processos, né? Só lembrando para vocês que o risco ele está interligado, né, com a gestão estratégica, com o processo estratégico. Eu acho que vocês têm aula com a Marisa, não é isso, gente? De estratégia, né? A Marisa, acho que
apontou aí, deve apontar alguns pontos desses, só para colocar para vocês aí, né? Então, eu tenho aí gerenciamento de informações, né, dentro da gestão de risco ainda, né, como os executivos responsáveis mantêm o navio na rota, né, painel de controle, né, como eles fazem isso, através do painel de controle, e dentro do painel de controle eu tenho os indicadores. Então, como os executivos mantêm a sua empresa direcionada através de indicadores, tá? Os indicadores são os processos que nos dão o norte, né, para onde devemos ou não ir. Como as empresas atingem o resultado satisfatório para o maior segmento possível das partes interessadas, né, dos stakeholders, né? O que são os stakeholders? São os meios de medição, né? Então, como eu vou medir esse processo dos indicadores, né? Como a empresa pode adaptar-se em tempo apropriado para as novas tendências e desenvolvimentos nesse ambiente, né? O benchmark, né? Que são as escalas para comparação, então o processo de comparação. Então eu tenho, na realidade, alguns contextos, né? Que são a escala de comparação, né? Os meios de medição e os indicadores, né? Então eu tenho 3 pontos aí para o gerenciamento das informações. Vamos lá. A finalidade do gerenciamento de risco. Para que serve o gerenciamento de risco? Né? O gerenciamento de risco serve para alinhar o apetite com a estratégia, tá? Fortalecer as decisões, reduzir as surpresas e perdas, gerenciar riscos entre processos, aproveitar oportunidades, otimizar o capital, né? Isso, só lembrando para vocês, é um processo cíclico. Em outras palavras, ele anda sempre, né, no contexto de voltar aonde estava, né? Então, é um contexto cíclico, né? Então, eu tenho sempre renovando e refazendo o mesmo processo. Vamos lá. Acontecimentos de baixa probabilidade e alto impacto, praticamente impossível de se prever, são cada vez mais comuns. O mundo virou um sistema complexo e com ele a única coisa que pode ser prevista é o que a empresa que ignorar, tá? Então, o único ponto aí que ele acha, né, previsto é o processo que a empresa ignora, né? E tem os cisnes negros vão na realidade afundar, né? Então, isso é uma frase, né, do Nassim Taleb, né, aonde ele coloca que devemos aí, né, nos prevenir, tá? Antes de mais nada, né? Por isso, na realidade, o contexto da gestão de risco, né? O que é gestão de risco? Vamos só resumir esse processo. O gerenciamento de risco é um processo de prevenção, né, aos acontecimentos que poderão vir, né? Então, nós temos que fazer esse processo de prevenção, tá? E aí eu tenho aqui erros que os executivos cometem, né? Achar que, ao prever eventos extremos, está se administrando os riscos, né? Focar nas consequências, parecido com o que fazemos ao analisar os riscos em nossa vida pessoal. Deixa eu só voltar, depois eu volto nesses pontos aqui com vocês, gente. Sobre gestão de riscos, assim, vocês já se anteciparam na vida pessoal de vocês alguns riscos que vocês ocorrem? Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Vocês investirem em algo, o dinheiro, na realidade, de vocês em algo volátil, em algo que talvez não renda, ou em algo que muita gente fala, pô, não é legal, né? E aí
vocês já tiveram alguma coisa parecida, assim? Já tiveram ou alguém falar assim para vocês, olha, não compre isso, né? Que isso vai te prejudicar, né? Vocês já se preveniram em algum processo parecido, né? Já se anteciparam, falando assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso pode me ocasionar isso, 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 isso. Já tiveram uma coisa parecida? Já se preveniram com algo, por exemplo? Anteciparam, né, na prevenção de algo? Maria, já? Ah, eu acho que já, professor. O que Não vou aconteceu? lembrar agora por quê, mas certamente já. Por quê, na realidade? Porque esse processo de prevenção, né, especificamente nos processos nas empresas, né, ela tem o âmbito, né, de reter perda, né? Então, por isso, temos que nos prevenir e nos antecipar alguns acontecimentos, né? Então, Gia, mas pô, eu vou fazer isso, eu vou fazer os processos de antecipação desses problemas, mas e se isso não ocorrer, né? Não tem problema, mas você já está um passo à frente se isso ocorrer, né? Então, temos sim que nos prevenir, né? Temos sim que fazer esse processo de antecipação dos problemas, né? Que basicamente é a gestão de risco. Tá, vamos voltar lá. Um pouquinho. A Roberta mandou uma coisinha aqui, né? A Roberta falou que ela vem fazendo isso no âmbito financeiro. É isso, Roberta? Roberta tá online? Ah, dinheiro é bom, é verdade, Roberta. Dinheiro é bom, né? Mas como minha mãe fala, dinheiro não aceita irresponsabilidade, né? Não dá em árvore, isso é verdade, né? Eu acho que assim, gente, é óbvio, né, que o dinheiro ele nos ajuda, né? Esse negócio que o pessoal fala que dinheiro não traz felicidade é mentira, né? Realmente é mentira, né? O dinheiro, na realidade, não é que ele não traz felicidade, né? Mas ele ajuda no processo, né? Então, por exemplo, se você quer viajar sem dinheiro, você não pode, né? Se você quer ter algo na sua vida, assim, né, alguma coisa financeira, você também não pode. Quem escreveu aqui? Deixa eu ver rapidinho, gente. É que a galera vai escrevendo aqui do lado, eu falo com vocês, eu acabo prestando atenção no contexto. É verdade, Roberto. Desculpa, quem colocou esse contexto aqui do lado, que não fala o nome? Inclusive, tive um tempo que eu e meu esposo iríamos fazer um investimento. Quem escreveu isso, gente? Desculpa, é que não tem o nome, eu não tenho acesso. Pode escrever, se não tiver como falar, pode escrever, tá? Tá? A pessoa que escreveu, Tem legal uma até. pessoa que tá, tem uma pessoa que tá com um beijinho aí do lado, que eu não sei quem é, não. Então, é ela que escreveu, também não sei quem é. É por isso que eu tô perguntando, né? Eu queria saber quem é mesmo. É a pessoa do beijinho aí do lado, gente? Será que é a Patrícia? Pode ser que ela saiu, estava com um problema, talvez ela tenha entrado com outro logo. É você, Paty, que tá com um beijinho aí? Uma pessoa É a Patrícia. misteriosa. É a Patrícia. Ah, Minha internet tá ruim, é a Patrícia. É a Patrícia mesmo, né? Mas só voltando para vocês, né, nesse processo. Não estou ouvindo nada. Calma, gente. Tá, Paty, não esquenta a cabeça. É que a gente não sabia quem era.
Então, gente, só colocando para vocês, né? A gente, na realidade, quando a gente pensa e almeja, né? A gente tem que sempre estar um passo à frente. A gente tem sempre que estar um passo à frente, né? Então, a gente tem que estar um passo à frente dos nossos processos, né? Então, quando a gente, por exemplo, faz um investimento, vai comprar alguma coisa, será que é válido? Né? Será que não é válido fazer desse jeito? Professor, agora eu lembrei de um negócio, de uma situação. Tá vendo? A gente não lembra na hora da pergunta, mas vai Não tem lembrando. problema, Foi não tem problema. exatamente um investimento. Foi exatamente o investimento que a gente foi fazer, né? Estava na época todo mundo fazendo e tudo, que o retorno não era bom e tudo. E a gente fica com o pé bem atrás, né? Quando a coisa é bom demais, você fica, opa. Então, foi isso que a gente fez. A gente investiu, determinou um valor, X valor. Até esse valor, se eu perder tudo, eu não vou ficar tão chateada, né? Então, a gente investiu um valor, tiramos o valor que foi investido, né? Resgatamos o valor e depois o que tinha lá, o que fosse dando lucro, né? Que fosse dando retorno era lucro. E foi isso, foi essa a freada, né? Foi esse o pé atrás. Tipo, não investir mais do que eu aceitaria perder sem um peso na consciência, né? Então, eu acho que é isso. Você sempre entrar num negócio com consciência, até onde eu posso perder, entendeu? Então, foi isso. Uma das coisas que eu fiz foi isso. Na realidade, gente, é assim, né? A Patrícia tinha colocado, alguém conhecido seu também, professor, perdeu, né? Assim, o que é a gestão de risco, né? Por isso que a gente está perguntando disso, falando sobre isso. A gestão de risco é você não, vou ser bem ogro agora, né? Não colocar os dois pés na frente, né? Mas sim um pé de cada vez para se prevenir, né? Sendo bem vulgar, assim. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho, na realidade, tinha não, né? Eu tenho um amigo que ele começou a investir no processo de bolsa online, né? Vocês devem ver bastante, tem, por exemplo, a Toro, tem outros processos de investimento online, né? Que hoje, através de um aplicativo, você faz isso. E aí, esse amigo meu, ele começou a mexer com isso, né? E quando eu falo em investir, quando eu falo em gestão de risco, por exemplo, o que você faz? Não é você não fazer o contexto, mas sim fazer o contexto programado e fazer esse contexto com base em vários subitens, né? Por exemplo, vou fazer um investimento na bolsa, tá? Primeiro item, né? Você sabe mexer com isso? Né? Então, professor, eu não sei. O que eu vou fazer? Aprender. Primeiro item. Vou aprender a mexer com isso. Né? Por quê? Porque eu não vou jogar meu dinheiro em vão. Então, vamos lá. Coloco o primeiro item. Não jogar o dinheiro, aprender, como posso falar para vocês? Investir com consciência. Tá? O que é investir com consciência? Investir com consciência é você estudar e saber todo o processo de investimento. Tá? Então, primeiro item, tá? Primeiro passo. Qual o segundo passo? Qual o segundo item disso? Tá? Baseando nos riscos. Valores, né? Quanto eu posso investir? Ou qual o meu valor de investimento inicial? É sempre o valor aonde, como a Maria falou, né? Não me cause uma perda muito grande. Então, eu vou investir em pequenas quantidades. Eu não vou investir todo o meu dinheiro ali. Não vou investir. Eu vou investir uma porcentagem aonde eu saiba que isso não vai me causar um prejuízo maior. Né? Perdi, paciência. Né? Mas o dinheiro que eu perdi vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas não vai fazer tanta falta como se eu tivesse investido todo o meu dinheiro. Né? Então, você investir em parcelas segmentadas, em parcelas em pequena quantidade, porque eu não sei ainda como isso funciona.
Então, eu sei, eu preciso aprender como isso funciona, eu invisto esse processo. E o terceiro é saber onde investir, ou com quem investir isso, né? Então, o que que eu faço? Eu calculo os meus riscos e eu dou dentro desse cálculo de risco o que vai acontecer se eu fizer isso. Então, olha, se eu estudar, eu vou saber aonde investir, quando investir, de que forma investir, né? Então, eu tenho todo o processo, eu tenho que me programar e antecipar passo a passo no meu contexto. Então, se eu investir pouco, eu vou ganhar pouco. Eu sei disso, mas o meu prejuízo não vai ser muito. Então, o que eu ganhar, eu posso, igual a Maria falou, tirar o que eu perdi, o que eu investi, né? E trabalhar apenas com o processo de ganho, tá? E aí, dentro desse contexto todo. Aí, resumindo para vocês desse meu amigo, né? Esse meu amigo, ele aprendeu esse processo, né? Ele começou a fazer esse esquema. Depois que ele aprendeu, depois que ele soube investir, ele acaba aumentando o seu percentual de investimento. Tá? Ele acabou aumentando o seu percentual de investimento, ele ganha mais. Tá? E assim, consequentemente, porque ele já sabe onde investir, sabe de que forma, sabe quanto ele pode, quanto ele não pode. Por quê? Porque ele já vem regrado no que ele vai ou não fazer. Né? Assim, é bem parecido com que quando vocês vão comprar algo, né, que não tem certa lógica para vocês. Igual, eu vi lá uma calça, né? A calça custa R$200, um exemplo, né? Aí eu vou lá por impulso e compro, pá, né? Não penso antes, eu vou por impulso e compro. Aí eu chego em casa, pô, vou experimentar, pô, a calça ficou bonita, legal, vou guardar, eu abro meu guarda-roupa, tem 6 calças. Né? Aí eu penso comigo, caraca, eu gastei o meu dinheiro à toa. Porque eu tenho calça nova que eu nem usei, eu nem me lembrava dessas calças. Estou dando um exemplo aqui. E aí eu acabo agindo por impulsão, na realidade. Né? Eu não analiso os riscos do que isso pode me causar. Eu tinha uma conta, acabei esquecendo dessa conta, comprei a calça, me compliquei, né? Porque eu agi na impulsão e nem me programei para isso, e nem vi os riscos se eu comprasse essa calça, né? O que isso podia acontecer. E aí isso acontece muito com muitos de nós, né? Porque acabamos comprando algumas coisas por impulso, sem analisar o que isso pode nos acarretar. Né? Então, muita gente entra no negativo no cartão de crédito, muita gente zera lá o seu dinheiro no banco, né? E aí, consequentemente, vários problemas se ocasionam. Né? Tudo isso, né, gente, se a gente começar a analisar, isso é gestão de risco. Né? Gestão do que eu posso ou não posso fazer aí. Tá? Dentro da minha empresa é a mesma coisa. Tá? Vamos lá, gente. Vamos voltar. Então, vamos lá. Estudar o passado ajuda a controlar os riscos. Né? Não se olha para o retrovisor para enxergar o futuro. Né? O 11 de setembro não tinha precedentes. Tá? Ignorar conselhos sobre o que não fazer. No xadrez, os grandes mestres buscam evitar erros. Os novatos buscam vencer. Achar que o risco pode ser medido pelo desvio padrão. Né? Não existe número único, né? Ponderado ou padrão para o risco. Não entender que equivalência matemática não significa equivalência psicológica. A maioria das pessoas prefere apostar que em eventos que ocorra raramente não impeça a sua decisão. Acreditar que eficiência e maximização de valor não permitem redundância.
a mãe natureza é a melhor gestora de risco, né? E aí ele dá alguns exemplos, pulmão, rins e alguns contextos parecidos, né? A gente volta nesse processo. Vamos lá. Opa, deixa eu parar sair daqui. Então, aí eu tenho o que para vocês, né? Dentro desse processo todo, né? Ele dá alguns contextos sobre o risco, né? Sobre o processo de gerir o risco. Então, dentro da empresa de vocês, né? Dentro do contexto que vocês estão fazendo, né? O que eu tenho que fazer para ser professor dentro do meu projeto? Eu tenho que anexar ali quais os riscos que eu possa correr dentro do meu projeto, né? E o que eu posso fazer para tentar evitar esses riscos, tá? Então, eu vou colocar lá riscos, né? No meu processo do projeto. Qual é o risco? O meu cliente, vou dar um exemplo, o meu cliente não ter dinheiro, né? O que eu posso fazer para evitar isso? Eu posso fazer isso, 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 isso. Eu posso me precaver com ele, fazer um contrato, né? Pegar o dinheiro antecipado, e aí eu posso colocar vários subitens para esse tipo de risco, para evitar esse tipo de problema, né? Então, eu preciso ter no meu projeto um item chamado gestão de riscos, né? Então, eu preciso ter esses vários contextos, esses vários itens para gerenciar os riscos do meu projeto, que pode dar errado no meu projeto, né? E me antecipar com afirmações para melhorar e melhorar e acabar, como posso falar, e acabar sanando, tá, esse problema. Então, isso que vocês vão fazer, na realidade, no trabalho de vocês. Vocês vão colocar um item chamado gestão de riscos, vão colocar 5 riscos, pode ser colocar mais, podem colocar, não tem problema, mas 5 riscos prováveis que podem acontecer no projeto de vocês, e como eu posso sanar cada risco desse, tá? Estou pedindo para vocês 5. Num projeto padrão empresarial, se caracteriza em torno de 30 a 100 riscos. Então, o contexto é bem maior. Estou pedindo para vocês 5, hein, pessoas? Os 5 riscos aí prioritários, tá? Que vocês acham que possa ter no projeto de vocês. Deixa eu só passar um negocinho para vocês. Até melhorzinho um pouquinho. Espera só um pouco. Tudo bem, Roberta? Acho que todo mundo entendeu o que vocês têm que fazer no trabalho de vocês, né? Acho que não tem muito problema nisso. Vamos lá. Opa, deixa eu espelhar um negocinho para vocês. Bora. Considerando as boas práticas do PMBOK. Gestão de riscos, uma das áreas mais importantes da gestão de projetos, mas que de fato é uma das mais negligenciadas, é uma das áreas que mais é deixada de lado pelos gerentes de projetos, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Nós tratamos de diferentes áreas de gestão, áreas de conhecimento que são consideradas áreas de suporte, para as 3 principais, gestão de tempo, gestão de escopo e gestão de custos. Essa é mais uma das áreas que são consideradas de suporte. A gestão de riscos, ela é dividida em 6 processos, é um número de processos um pouco maior dos que a gente viu nas aulas anteriores. Temos o planejar o gerenciamento dos riscos, que vocês já, né, pelo padrão anterior, já vão imaginar que é um processo de planejamento. Depois nós temos identificar os riscos, realizar análise dos riscos, são 2 para realizar análise dos riscos, um para análise qualitativa e um para análise quantitativa. Depois um outro de planejar, que é planejar as respostas aos riscos, e depois controlar os riscos. O controlar os riscos, vocês já devem imaginar que é de controle, mas todos esses outros aqui, do 1 ao 5, na verdade, é tudo de planejamento. E o último é de controle.
Então, você não executa nada relacionado a riscos. Você planeja o que você vai fazer e, na verdade, o resto é controle. Você controla. Você não tem que executar nada, porque riscos não é algo que você executa. Você planeja os riscos que você planeja como você vai controlar apenas, ok? Porque os riscos estão fora do seu controle, não depende de você. Você apenas controla se eles estão, se a chance deles acontecerem está crescendo ou diminuindo e se eles realmente, se o evento aconteceu ou não. Então, a única coisa que você pode fazer é identificar os riscos que existem e ir monitorando para saber se a chance ou a probabilidade deles acontecerem está aumentando ou diminuindo e se o evento acabou acontecendo ou não, tá? E por que você deveria fazer esse gerenciamento de riscos, né? Porque o nome ele é bastante característico, a gente sabe o que significa um risco. Um risco ele é um evento que pode acontecer, ele não é certeza de acontecer. Se fosse um fato, nós já colocaríamos lá no gerenciamento de tempo, no gerenciamento das coisas que vão acontecer no cronograma e que a gente tem que lidar com aquilo. A gente já não coloca lá porque não é um fato que vai acontecer, então é um evento que possui uma probabilidade de acontecer, mas que não é certeza. Então nós apenas vamos monitorar que ele pode acontecer. E talvez o projeto passe durante todo o seu tempo e esse evento nunca acontece. Mas por que, se ele não é certeza de acontecer, por que eu vou gastar meu tempo monitorando que talvez ele aconteça, talvez ele não aconteça? Porque existe um impacto para o projeto caso ele aconteça. E esse impacto, se ele acontecer, eu tenho que estar preparado para ele. Eu não quero ser pego de surpresa. Então, eu tenho que estar preparado para ele caso ele aconteça. Mas, será que esse impacto ele é grande o suficiente para eu gastar meu tempo me planejando a priori? Por isso é que eu tenho que fazer uma análise anterior. Então, idealmente, eu identifico os riscos associados ao projeto, avalio a probabilidade deles acontecerem, avalio o impacto que eles terão se eles acontecerem e faço um cruzamento. Se for um impacto muito pequeno e uma probabilidade muito pequena, aí eu posso ignorar. Agora, se for um impacto muito alto e uma probabilidade dele acontecer muito alta, eu preciso monitorar de perto. Mais do que monitorar, eu já tenho que ter um plano de contingência. O que eu faço caso eles aconteçam? Caso aquele risco realmente vire realidade. Mas aí tem o meio termo. A probabilidade é alta, mas o impacto é baixo. A probabilidade é baixa, mas o impacto é alto. A probabilidade é média, o impacto é médio. E aí, esses meio termos, o que eu faço? Bom, aí vai depender de caso a caso. Algumas organizações, pela sua cultura, lembra dos fatores ambientais que eu expliquei lá nas primeiras aulas e de vez em quando eu retomo? Algumas organizações são avessas a risco, não suportam risco. Se existe o risco de alguma coisa dar errado, ela já logo quer evitar. Então, esse tipo de organização já vai querer se preparar, mesmo que a probabilidade seja baixa, o impacto seja baixo. Agora, tem algumas organizações que são muito tolerantes a risco. A chance não é assim 95%? Então deixa para lá. Se acontecer, aconteceu, paciência. Então, essas organizações só vão realmente querer tratar se o risco, a probabilidade for muito alta e o impacto for muito alto. Então, vai depender também de organização para organização. Agora, você, como um gerente de projeto, você precisa conhecer a organização que você está. Qual é a natureza dela? Como é que ela lida com risco? Principalmente se você for um gerente de projeto recém-contratado numa organização. Às vezes você vem de uma organização que é muito tolerante a risco, que lida muito bem com risco, não se importa em correr risco. Só que você, de repente, vai trabalhar numa outra organização que é avessa a risco, não quer lidar com risco, quer estar muito bem preparada para os riscos. E você não percebe isso
e o seu projeto não fica preparado para os riscos, algum evento acontece, coloca o projeto com problemas e aí você é cobrado porque você não se preparou para aquilo. E você não estava preparado porque você não sabia que aquela organização tinha aquela natureza. Então, você, como gerente de projetos, precisa perceber o tipo de organização que você está lidando. Uma outra coisa. Eu fiz questão de não destacar nenhum exemplo aqui ainda sobre riscos, mas eu tenho muita, quase certeza que todos vocês até agora pensaram apenas em riscos negativos. Riscos de alguma coisa dar errada. Mas, na verdade, o risco também pode ser positivo. Alguma coisa pode ser bom para o projeto e ele pode acontecer, mas não é certeza. Então, por exemplo, supondo que o seu projeto dependa de importação de algo. E aí, se o preço do dólar cair muito, aí o seu projeto vai ser beneficiado. Se o dólar subir muito, o seu projeto vai ser prejudicado. Então, o preço do dólar pode tanto cair quanto subir. Então, existe o risco dele cair e existe o risco dele subir. Então, você pode considerar as duas coisas. Qual a probabilidade dele cair, qual a probabilidade dele subir, qual o impacto dele cair, qual o impacto dele subir. Então, o risco num projeto sempre existe dos dois lados. Então, em geral, é muito comum que os gerentes de projetos não considerem riscos e quando considera, só considera os riscos negativos. Por quê? Se acontecer uma coisa boa para o projeto, já é lucro. Qual o problema de você não considerar os riscos positivos? Que dependendo do risco positivo, quando ele acontece, você não está preparado para aproveitá-lo. E aí você perde a chance. No caso do dólar cair, quando ele cai, você não está preparado para comprar mais insumos. E aí, de repente, ele sobe no dia seguinte ou daí uma semana e você perdeu aquela janela. Porque você não compra de uma hora para outra, você tem que estar com tudo preparado para a hora que ele cair, você ir comprar. Então, isso significa fazer um gerenciamento de riscos, significa você identificar tudo que pode acontecer de bom ou de ruim, identificar a probabilidade deles acontecerem, identificar o impacto que ele pode trazer para você fazer uma análise. Se vale a pena você estar preparado para aquilo ou não, se sim, o que você faz para se preparar e depois você monitorar. Para que se aquilo acontece, seja ruim, seja bom, você estar preparado para fazer o que tem que fazer na hora certa. Tá? Então, para isso, você tem diferentes processos. 5 deles são de planejamento. Na verdade, o planejamento, por ser relativamente complexo, você divide o planejar, o gerenciamento dos riscos em outros 4 processos. Então, basicamente, é como se fosse um só dividido em 5, aliás, ok? Então, ao planejar o gerenciamento dos riscos, você tem que identificar os riscos, executar a análise qualitativa dos riscos, executar a análise quantitativa. Então, você identificou quais são os seus riscos, executa uma análise, que é aquilo que eu disse, saber a probabilidade, saber o impacto e saber se vale a pena você realmente tratá-los. Alguns você vai descartar e vai falar, tá bom, o risco existe, seja ele positivo ou negativo, mas não vale a pena tratar, porque talvez ele nunca aconteça, ou se ele acontecer o impacto é muito pequeno. Agora, você vai selecionar aqueles que realmente vale a pena tratar. Para aqueles você planeja uma resposta. E aí você finalizou o planejamento completo. Depois é só você controlar esses riscos, ficar monitorando. Alguns você descobre que a probabilidade dele acontecer está cada vez menor. Quando chegar a um patamar muito pequeno, você descarta e para de controlá-los, para de monitorá-los. Alguns, durante o projeto, você está controlando, está monitorando e eles acontecem. Aí você tem que colocar aquilo que você tinha planejado em execução, tá? Então, nós temos aqui, para aqueles 6 processos no total, de novo, aquele modelo
de entradas, ferramentas e saídas. Um que eu queria destacar para vocês é esse aqui, identificar os riscos. Para identificar os riscos, eu tive que quebrar a imagem em duas partes. Por quê? Porque olha o tanto de entrada. São 3 entradas sugeridas. Para você identificar os riscos, você precisa de informação de custo, cronograma, qualidade, RH, escopo, atividades, partes interessadas, aquisições que nós nem vimos ainda, ou seja, para você identificar riscos, você precisa de informações de todo o resto do projeto, porque você pode ter riscos associados a praticamente tudo. Então, você tem que avaliar quase tudo do projeto para ficar procurando riscos. Você pode ter riscos de custos, por exemplo, que é o exemplo que eu dei. Riscos do dólar subir, riscos do dólar cair. Mas você pode ter riscos relacionados a pessoas. Riscos de alguém ficar doente, riscos de uma pessoa não conseguir aprender o que ela tem que aprender no treinamento. É tanto risco no projeto que, se você realmente for identificar todos os riscos, você não para mais de identificar riscos. Você fica identificando riscos durante o projeto inteiro. Então, você precisa ter a maturidade. Lembra que eu falei de maturidade de gerente de projetos em 1 ou 2 aulas anteriores? Um gerente de projeto, ele acaba tendo com o tempo maturidade para perceber os riscos que vale a pena realmente tratar num projeto. Se ele ficar fazendo um brainstorm e pensando tudo quanto é risco que existe, é risco demais. Existe o risco de um familiar ficar doente e eu perder o funcionário por 3 meses, porque pode ter uma doença gravíssima na família da pessoa e ele tem que pedir uma licença, ele pedir demissão para ir cuidar da pessoa, para viajar para o exterior, porque só lá no exterior é que consegue ter um tratamento adequado para a saúde da pessoa, e aquele funcionário era o único especialista naquela linguagem de programação, sei lá, ferrou com o meu projeto. É um risco. Não existe a chance disso acontecer? Existe, mas a probabilidade é o quê? 0,5%, menos do que isso, 0,0001%. Então, eu não vou tratar todos os riscos que existem. Eu não vou nem gastar meu tempo identificando esse risco, porque na hora que eu for analisar a probabilidade disso acontecer é tão pequena que não vale a pena. Então, eu já tenho um direcionamento a pensar em riscos que eu minimamente sei que existe uma probabilidade. Em teoria, lá na atividade 2, no processo 2, aqui eu só identificaria os riscos. Depois eu faria uma análise da probabilidade. Mas não vale a pena eu identificar riscos que eu já percebo ali na frente que a probabilidade é muito pequena. Tá? A mesma coisa para impacto, a mesma coisa para riscos que, quando eu for fazer o planejamento, eu sei que não existe planejamento, não existe resposta adequada, porque basicamente eu posso tentar 4 tipos de planejamento para um risco negativo. Eu posso tentar mitigar, que é tentar diminuir a chance dele acontecer. Eu posso tentar, se ele acontecer, eu tento diminuir o impacto. Então, eu posso tentar diminuir a chance que ele aconteça, diminuir a probabilidade dele. No caso do dólar, eu não posso fazer nada para ele diminuir a chance dele cair. Está fora do meu, né? Mas se for alguma coisa interna, por exemplo, o funcionário não vai conseguir aprender nada no treinamento. Aí eu posso tentar fazer com que isso diminua a chance desse risco acontecer. Então, eu posso tentar diminuir a chance dele acontecer. Eu posso tentar diminuir o impacto caso ele aconteça. Eu posso tentar diminuir a probabilidade, diminuir o impacto. Eu posso também perceber que não tem o que... Eu posso transferir o risco. Por exemplo, eu contrato alguém para fazer aquela atividade e cobro uma multa caso ela não seja feita. Então, eu transferi o risco para outra pessoa. Eu estou pagando e aí ele é que se vira com o risco. Então, isso a gente chama de transferir o risco. Ou uma quarta não tenho o que fazer. Então, a gente chama de abordagem do avestruz. Eu enfio a cabeça no buraco e finjo que o risco não existe.
Então, se logo no início eu já percebo que não adianta eu fazer nada, porque na hora que eu chegar no último processo eu perceber que eu só vou poder me fingir de avestruz, então eu já nem identifico esse risco, porque eu já sei que lá na frente eu só vou gastar tempo na identificação do risco, tá? Bom, e também para o risco positivo, também tem risco que é positivo e que eu não tenho o que fazer com ele. Eu só olho para ele e torço para ele acontecer, mas a hora que ele acontecer, não tenho o que fazer com ele. Então, enfim, tudo isso depende de também uma certa maturidade. É claro que existem as técnicas para eu aproveitar isso, obviamente, porque se fosse simplesmente depender de maturidade de gestor de projetos, não existia o livro PMBOK. Mas é claro que quanto mais maduro é um gestor de projetos, mais ele sabe gerenciar um projeto. Isso é fato e não tem como a gente ir contra isso, né? Bom, então com isso a gente teve uma visão geral da gestão de projetos e da gestão de risco. Vamos lá? Só colocando para vocês, então, né? Esse processo de gestão de risco é um contexto um pouco complexo, na realidade, né? Eu tenho, na realidade, que analisar, né, e ver aí quais os principais riscos que podem ocasionar aí no meu processo empresarial, no meu projeto, né? Então, eu analiso e vejo quais os riscos pertinentes do meu projeto, né? Eu tenho, na realidade, vários tipos de riscos, eu tenho que analisar vários contextos dentro do meu projeto, né? Como o professor falou, eu tenho financeiro, eu tenho de RH, eu tenho vários itens para ser analisados. Mas no caso de vocês, quais os riscos primários, né? Quais os principais riscos que vocês identificam no projeto de vocês? O que eu posso fazer aí dentro do meu projeto que eu posso melhorá-los, né? Então, que eu identifico e posso colocar o contexto de contrapartida desses riscos, né? Então, essa análise é muito importante, né? O professor falou dos riscos positivos, né? Sim, temos os riscos positivos também, né? Então, mas eu quero de vocês só apenas os riscos negativos, tá? Não precisam se preocupar com os positivos. Me deem apenas os riscos negativos, né? São 5 riscos que vocês vão identificar, né? Que vocês vão analisar e ver os principais contextos que podem prejudicar a parte de vocês, tá? Alguém tem professor. Pode falar, Maria. É que tá muito baixo para mim aqui. Eu não estou ouvindo direito. Você quer os 5 principais riscos, é isso? Isso, os 5 principais riscos negativos. Escutou? Sim, escutei. 5 principais riscos negativos. O positivo não precisa, tá? Porque o positivo, na realidade, ele vai só atuar a melhoria do processo, né? Eu quero que vocês me deem o negativo, que é onde vocês podem se prevenir para que isso não ocorra, né? Para que problemas não ocorram, tá bom? Perguntas? Só isso para a próxima aula, né? Ó, na realidade, assim, gente, eu estou pedindo que vocês façam, acho que estou muito longe do meu microfone aqui, acho que está melhor agora. Eu estou pedindo que vocês façam alguns pontos para as próximas aulas. Por quê? Para adiantar o lado de vocês, tá? Eu estou fazendo o projeto segmentado. Então, a gente fez lá o escopo, o cronograma, depois a gente vai juntar tudo na ordem das aulas, tá? Então, depois do financeiro, aí eu tenho agora o contexto dos riscos, tá bom? Se não tiver 5, tiver mais, tiver menos, tem algum problema? Menos não, sempre mais. De 5 para cima à vontade. Menos não, menos nem tem como ter. Sempre mais, menos não. Isso, tá? A gente pode ser uma empresa sem quase nenhum risco. Ah, sei. Tô brincando, vamos analisar. Tá, não, mas é fácil. 5 Vamos analisar. 5 é rapidinho de dar o contexto, tá? Não tem muito que vocês também ficarem esquentando a cabeça com isso, não.
Tá? Então, 5 é assim, bem básico. Tá? São os primários mesmo. O financeiro é 1, então já tem 4. Né? Só para dar o contexto. Perguntas? Se não, talvez, quem sabe. Acho que não. Gente, eu vou deixar vocês adiantarem para vocês. Eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, né? Vão comer alguma coisa. E eu sei que vocês estão falando já no chat. Eu já vi a Roberta postando umas coisas. Tá? É isso mesmo, Roberta. Esse detalhe para vocês. Se vocês baterem em cima do PMBOK, né? Que é o nosso contexto básico de orientação de gestão de projetos, né? Ele está bem legal também. Né? Numa das aulas, acho que eu coloquei dentro dos slides lá o contexto do PMBOK e ele acaba falando sobre isso também. Tá? Então, dá uma olhadinha depois, vejam depois direitinho. Tá? E se adiantem com esse projeto. Então, vão fazer, vão correr atrás da galera, manda lá no zap de vocês, né? Para que vocês se adiantem nisso, para não ficar acumulando tudo depois para o final. Tá? Eu já vi num dos projetos aí a Bruna, eu não sei de quem é a Bruna, onde ela tá, mas a Bruna já fazendo lá e mandando os conteúdos do projeto. É o nosso, professor Bruno. Vou andar com a gente. Vamos adiantar o lado de vocês. Gente, até semana que vem. Semana que vem a gente volta de novo com esse processo da gestão de projetos, tá bom? Beleza, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.